Saudações, eu me chamo Marlon e nós iremos continuar o curso de Geografia para o segundo ano do ensino médio. Aula 2, o desfecho da Segunda Guerra Mundial e seus desdobramentos geopolíticos. Nossa aula se organiza em 4 momentos. O primeiro, falaremos sobre o quadro geral dos países participantes principais dessa Segunda Guerra Mundial. O segundo momento, a guerra propriamente dita. Na terceira parte da aula falaremos sobre o desfecho da Segunda Guerra Mundial e, por fim, as consequências geopolíticas e as fragmentações territoriais resultantes dessa Segunda Guerra. Quadro geral dos países participantes, você tem então países que são aliados e países que são do eixo. São duas alianças, como nós falamos na aula anterior. Perceba então que em cada uma dessas alianças você tem que entender quais são os países principais, aqueles mais participativos dentro dessa guerra. E também alguns países que são países secundários, que ajudaram ali de alguma forma esses países principais a conseguirem se desenvolver nessa Segunda Guerra Mundial. Bom, então lembra, os países aliados principais são França, né, Inglaterra, Estados Unidos, União Soviética. Mas também tem o Brasil, aí, participou junto com os países aliados na Segunda Guerra Mundial. Né? A gente vai ver os pracinhas, né, que participaram desse processo, também confronto. Você vai ter também a China, olha só, uma série de outros países, a Austrália, né, que participou também, e outros países como Holanda, Bélgica e Canadá. Perfeito? Já nos países do eixo, os principais, como você conhece, são Alemanha, claro, né, turma? Itália e Japão. Mas também existem aqueles países secundários do eixo, que são basicamente Romênia, Hungria, aí você vai ver a Tailândia ali, e parte da Áustria, perfeito também, além de outros países, Bulgária, ali do leste europeu. Então esse é o quadro geral dos países participantes. Eu quero que você entenda a guerra propriamente dita, como foi que esse embate aconteceu, que foi decisivo. Como você observa, nós temos aqui um gráfico que mostra a quantidade de mortos nessa guerra. Não foram poucos, né, turma? Mais de 60 milhões de mortos. Infelizmente, resultado desse embate aí, desse exército nazista cruel que avançou sobre a Europa e teve que ser contido, né, de certa maneira, por ingleses, franceses, soviéticos e americanos. Tudo bem? E aí você observa aqui que foi decisivo, propriamente dito, nessa guerra foi o confronto entre a Alemanha nazista e o Exército Vermelho da União Soviética. Esse embate foi decisivo. Os alemães perderam aí, quando eles resolveram invadir a União Soviética. Lembra, a Alemanha e a União Soviética eles tinham um pacto de não agressão. Foi assinado em 1939, perfeito, e seria de 10 anos. Porém, em 1941, os alemães invadiram a União Soviética. Conseguiram avançar sobre o território? Sim, como você viu. Eles avançaram sobre a União Soviética, chegaram próximo a Moscou, né, que é a grande sede administrativa. Chegaram perto de cidades como Leningrado, Stalingrado, lá na União Soviética. Fizeram bloqueio a essas cidades que foram desabastecidas, muitas pessoas morreram de fome porque não chegava alimento. Só que eles começaram a perder a guerra ali, próximo à região do Cáucaso russo, né? Frio, um grande exército vermelho numeroso, sabia exatamente combater naquelas condições desfavoráveis e avançaram sobre os nazistas. E aí eles começaram a recuar, a perder a guerra ali pelo lado soviético, perfeito? E na sequência também o apoio americano do lado ocidental da Europa, junto com os franceses e os ingleses, foram derrotando os alemães. Então a guerra na Europa foi mais decisiva, perfeito? Já a guerra no Extremo Oriente foi limitada ali com o Japão, foi uma guerra meio que isolada ali no Pacífico. Tiveram confronto japoneses com a China, perfeito? Uma luta aeronaval com os Estados Unidos no Oceano Pacífico. Essa luta japonesa, por exemplo, vai ter um grande
desfecho quando os japoneses atacam. Olha só o mapa aqui, ó. Os japoneses começam a atacar, turma, o Oceano Pacífico, e chegam a atacar uma base dos Estados Unidos, uma pequena base, tá, em Pearl Harbor. Esse ataque japonês ali no Pacífico, a base de Pearl Harbor, no Havaí, turma, ele vai ser fundamental, decisivo nessa guerra também. Porque o que vai acontecer aí? Os japoneses, ao atacar essa base, como você observa aqui, ó, eles decretaram também a ira dos Estados Unidos, perfeito? Que até então não tinha sido atingido diretamente seu território nessa guerra. O que vai acontecer, turma, é que os americanos eles vão ficar, após esse ataque, perfeito, em Pearl Harbor, aguardando uma oportunidade para também contra-atacar os japoneses. E essa oportunidade vai ser em uma grande desproporção. Aquela coisa, toda ação gera uma reação, mas a reação que os Estados Unidos desempenharam sobre os japoneses foi desproporcional, foi muito mais forte, que exatamente foi o lançamento das bombas nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, no Japão, as bombas atômicas. Né? Alguns historiadores dizem que esse lançamento, turma, dessas duas bombas, na verdade foi para mostrar o poderio dos Estados Unidos frente ao mundo. Né? Eu tenho bombas atômicas, eu tenho um grande poderio bélico, militar, né? Que no mundo inteiro ainda não viu. E foi lançado para mostrar, né, o poderio. Outros historiadores já dizem que o lançamento dessas bombas foi exatamente para poupar o exército americano, que poderia morrer em grande número se fosse invadir o Japão, por exemplo. Poupar vidas americanas. Perfeito? Alguns dizem também por esse ponto de vista. E também outros já dizem que foi porque o Japão não se rendeu. De fato, o Japão não se rendeu. A guerra já tinha acabado. A guerra tinha acabado, turma, basicamente quando os alemães já haviam se rendido, turma. Os alemães já tinham se rendido. Só que os japoneses continuavam ainda na guerra, continuavam lutando. E isso poderia ameaçar também mais, por exemplo, 5, 6 anos de guerra aí no Pacífico. E para evitar isso, então, foi lançada essa bomba, as duas bombas na cidade de Hiroshima e Nagasaki. Perfeito? Então é isso que você precisa entender. As bombas, então, deram fim à Segunda Guerra Mundial. Acabou, então, todos os países se renderam. Tá? Os países do eixo se renderam. E os fatores decisivos para a derrota desses países do eixo. Basicamente, como eu coloquei para vocês, foi a vitória da União Soviética sobre os alemães na Europa Oriental, né? Aquela vitória ali do Exército Vermelho, chegando até Berlim. Eles chegaram em Berlim, olha a bandeira aqui do Exército Vermelho, né? A bandeira aí comunista da União Soviética chegando em Berlim. E também o poderio econômico militar dos Estados Unidos, que, de certa maneira, foi fundamental para derrotar, para fazer a reconquista da França, né, os territórios que os nazistas haviam conquistado, no sentido ocidental. Né? Tudo bem? Então, no Oriente, vitória soviética, turma. E no Ocidente, a força dos Estados Unidos, derrotando, portanto, o exército nazista. Aqui eu trago um breve resumo para você, rapidamente, dessa guerra, alguns pontos importantes que você precisa compreender, né, para não se perder nos fatos aí na geopolítica, na territorialidade durante a Segunda Guerra Mundial. Tá bom? Então, os países aliados, os países do eixo, o pacto de não agressão, as fases da guerra, você vê também aí toda a dimensão que levou então à derrota dos países do eixo, alguns pontos importantes que você precisa também sistematizar, organizar em sua agenda, em seu caderno. Mas o que é importante de fato são as consequências geopolíticas da Segunda Guerra Mundial, que para a gente irá aqui ser fundamental para a geografia, porque
essas consequências irão moldar um cenário que nós chamamos de ordem bipolar. O mundo bipolar vai ser construído logo após a Segunda Guerra Mundial. Bipolar vem de bi, dois polos, ou seja, o mundo vai ser organizado a partir de duas grandes áreas de influência, duas grandes potências mundiais que irão ascender. A Europa, lembra, vai ficar ali arruinada com essa guerra. A Europa, que era o grande centro do mundo, né? Lembra? Os europeus dominando o mundo, o expansionismo europeu, né? Os ingleses, os franceses colonizaram a maior parte aí da América toda. Após a Segunda Guerra Mundial, eles serão, turma, digamos assim, serão figurantes na geopolítica. Por quê? Dois protagonistas irão se impor, a União Soviética e os Estados Unidos. A influência do socialismo com a influência do capitalismo. E esses dois caras, como você observa aqui, eles irão fazer de tudo para dominar o mundo, para ter maior força, maior hegemonia, poder, territorialidade, geopolítica no mundo. E eles irão ser rivais, perfeito? E irão ser rivais para ver quem será que irá ditar as regras do jogo, da geopolítica, as normas ali para controlar o espaço mundial. Será o socialismo, liderado pela União Soviética, ou será o capitalismo, liderado pelos Estados Unidos? Então, esse é o cenário que você vai acompanhar logo após a Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos eles saem, portanto, ainda mais fortalecidos da guerra, porque além de não terem sofrido destruição, novamente, os Estados Unidos não sofreu nenhuma destruição quase, a não ser aquela base de Pearl Harbor ali. A União Soviética sofreu. Os Estados Unidos ainda passam a ser credores de países europeus, exercendo influência sobre eles. Então, os Estados Unidos emprestou armas, perfeito, mantimentos, forneceu mantimentos para os países europeus durante a guerra. Então, novamente, os Estados Unidos ganhando influência sobre esses países europeus, ainda saindo no lucro de uma guerra dessa tão cruel, como foi a Segunda Guerra Mundial. E a Alemanha passa a ser dividida em duas, turma. Uma Alemanha de influência capitalista, a Alemanha Ocidental, liderada basicamente pelos Estados Unidos, mas tendo uma área de influência também da França, uma área de influência da Inglaterra, e uma Alemanha socialista, turma, uma Alemanha de influência da União Soviética. O país então passa a ser dividido em dois, uma Alemanha chamada de Oriental, que é socialista, soviética, e uma Alemanha ocidental, liderada aí pelas potências como os Estados Unidos, basicamente, França e Inglaterra. E dentro dessa Alemanha, o cenário principal que eu quero que você entenda, onde vai ser sintetizado, reunido, aglutinado, perfeito, esse universo de características vai ser dentro da cidade de Berlim, a capital da Alemanha, que será, digamos assim, fatiada em 4 zonas de influência. Uma zona de influência soviética, Berlim, no centro da Alemanha, ali, a sede administrativa, perfeito? Uma área de influência soviética, uma área de influência francesa, uma área de influência inglesa e, por fim, uma área de influência dos Estados Unidos. Ficou dividido em 4 zonas, você vai ver lá na frente, foi construído um muro na cidade e dividiu essas áreas de influência, que vai ser exatamente o muro de Berlim, com 155 quilômetros, perfeito, de extensão. E, com isso, você tem um cenário que nós caracterizamos como Guerra Fria. Uma guerra sem ataque, uma guerra fria. Fria por quê? Porque não vai haver ataque, turma, entre essas duas forças. Quais são essas duas forças? O capitalismo, Estados Unidos, o socialismo, União Soviética. Não vai haver ataque, vai haver uma disputa ideológica para ver quem será de fato que irá ditar as regras do jogo geopolítico do mundo
a partir da Segunda Guerra Mundial, logo após a Segunda Guerra Mundial. Uma disputa ideológica por poder, por comando, por território, perfeito? Por parceiros. Então, uma disputa ideológica, por isso, então, Guerra Fria. Mas eu quero que você entenda isso com calma, porque por hoje a nossa aula encerra aqui, certo? E na próxima aula você vai entender a Guerra Fria. Mas antes disso você precisa entender o que é o sistema socialista, suas diferenças em relação ao capitalismo, para você realmente saber relacionar, saber discutir e melhor compreender esse cenário da Guerra Fria. Perfeito? Na próxima aula, então, falaremos sobre isso. Um grande abraço e até a próxima.